Muito boa noite, bem-vindos à nossa live de fechamento diário 31/7, final de mês, sexta-feira, dia de forte quedas aqui nos nossos mercados, mas de alta lá fora. Vamos entender o que aconteceu? Então, vamos fazer o disclaimer primeiro. Não sou analista de valores mobiliários, tudo falado nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. Peço o like de vocês, peçam que divulguem aos seus amigos esse vídeo. E amanhã, tá? Amanhã o fechamento semanal é exclusivo para assinantes do Master, tá? Então eu inverti agora, os diários estão sendo abertos e o vídeo semanal de fechamento semanal e amanhã também vai ser fechamento do mês, né? A gente está fechando o mês, vai ser exclusivo para assinantes Master, tá? E aí vai ser um fechamento mais longo, onde vocês vão poder pedir papéis e a gente fazer uma análise mais alongada, tá bom? Compartilhando agora minha tela aqui. Hoje, então, o Ibov teve forte queda de 2%, fechando aí nos 102.912 pontos. Chegou a bater a mínima do dia 102.642, no movimento bem atípico, bem descolado com o mercado americano. Tá? Depois me mandaram um fluxo aí que o JP Morgan sozinho vendeu 2,1 bilhões, né? Então vendeu sozinho aí praticamente. Parece que então teve uma troca de mãos aí os papéis. E o volume hoje foi bem alto, né? 26,8 bilhões fechamento de mês. Então corrobora com essa tese aí de que os papéis trocaram de mão, posição aí de gringo saindo, né? Fundos aí saindo provavelmente. Então corrobora com essa ideia. E o JP Morgan vendeu 2,1 bilhões hoje, né? Descolado do que aconteceu lá fora. O Ibov segue agora testando essa linha de tendência de alta, tá? Vira sim a média para baixo, é a primeira vez que nós viramos a média para baixo desde do começo de julho, tá? Arma um 9,1 de venda. Tem gente que já está falando, mas não tem um topo duplo aqui. O topo duplo é só se perder a região desse fundo aqui, está na região dos 100 com 800. Até lá não tem topo duplo nenhum. Sim, pode estar armando, mas topo duplo só se perder aqui. Nós temos o suporte imediato da média de 21 que está subindo e estamos estressando a linha de tendência de alta, tá? Então, por enquanto, o viés segue altista. Se perdemos a 21, temos esse suporte imediato da região dos 100 com 800 e abaixo temos a região da MM200 que está na região, na faixa dos 98 com 999 mil pontos, tá? Então, por enquanto, não muda nada. E, obviamente, quem assistiu ontem e os outros vídeos que eu fiz, eu deixei muito claro que essa região aqui é uma região de briga, né? Não conseguimos vencer ainda os 105 e 200 aos 106 e 500, que é essa faixa, essa região de resistência, tá? Seguimos aí, vamos ver como se comporta nos próximos dias, mas descolou bastante do mercado americano, a gente vai dar uma olhada. Vamos ver aí como fechou o índice futuro. O índice futuro fechou com queda de 2,59, volume alto também, de 272 bilhões, e assim como o Ibov tem a sua linha de tendência aqui, tá, estabelecida, sua linha de tendência de alta, tá estressando a linha, virou a média para baixo de 9, virou. Se perder a mínima de hoje no pregão de segunda, ativa 9,1 de venda, ativa, mas tem a média de 21 subindo, tem esse fundo aqui na região do 100 com 900, tem a média de 200 aqui abaixo, então muita calma, muita hora nessa calma, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Nós seguimos aqui com uma tendência altista, tá? Pode ser, assim como foi no candle deixado aqui no dia 23/7, né? Um alerta, sim, mas não mudou tendência ainda. Precisaríamos fazer um pivô de baixa aqui, perder esses suportes que eu mencionei para
pensar numa tendência de baixa em um curto prazo, tá? E o dólar, hoje aí fecha em alta, virando a média de 9 para cima novamente. Alta de 1,42, volume baixo hoje no dólar, tá? Tá mudando o contrato, né, também, da série Q para U. E agora, se superar a máxima do pregão de hoje aí na segunda-feira, que foi 5.235 pontos, pode vir testar a região da média de 200, que está ali na região dos 5.285 pontos. Deixa eu tirar aqui, tá? Junto com a média de 50 também que está subindo. E né, se ganharmos essa região aí, ele pode estar fazendo aqui um fundinho duplo, tá? O que projetaria para ele vir testar essa região novamente dessa congestão aqui que foi rompida, tá? Mas vamos aguardar. Arma 9.1 de compra aí para segunda-feira, mas a média de 21, a média de 50 ainda caindo e o volume no dólar foi baixo hoje, tá? Então temos que aguardar o comportamento aí nos próximos dias, tá? A priori, o viés ainda é de baixa, visto que a média de 21 está inclinada para baixo, tá? Seguimos ainda a expectativa no dólar. Então vamos entender agora, né? Por que eu falei que descolou o Ibov dos mercados americanos? O SPX, que é o que a gente costuma olhar, abriu em gap de alta, veio cair forte e recuperou tudo, né? Deixou um martelo aqui, quase um doji, né? Quase abriu e fechou no mesmo nível, não perdendo a média de 9, né? Tinha inclinado para cima na quarta-feira, na quinta violou aqui, depois recuperou, hoje violou, recuperou, então mostra que o mercado está forte, o volume hoje foi acima da média, tá? Então tem a resistência imediata aí no SPX lá na região dos 3.280. Então lá fora alta de 2,77, aqui queda de 2%, descolou bastante. Acredito que foi, como eu disse para vocês, fluxo, né, de troca de mãos aí de papéis, então hoje tivemos uma queda maior por conta disso. Se lá fora rompermos a região dos 3.280 pontos, é muito provável que venhamos a testar a região dos 3.328, que é o gap que temos que fechar aqui de fevereiro, lá no pré-carnaval, no gap do Corona, tá? Então lá fora forte corrobora para que nós também tenhamos o mercado em recuperação na segunda-feira. Vamos ver então a expectativa de como se comporta o mercado americano na segunda-feira. O EWZ, queda aí de 2,55, virando a média de 9 para baixo aqui, tá? Assim como no Ibov, assim como no mercado futuro, no índice futuro, tá? E se perder a mínima do pregão de hoje, que foi 32,31 na segunda-feira, tive 9,1 de venda, mas também tem a média de 21 subindo, tá? E tem esse fundinho aqui nos 31,50 como suporte, tá? Muito parecido aí com o que a gente está vendo no Ibov, no índice futuro, tá? Só ativa um topo duplo se perder essa região dos 31,50. Beleza? Fechou aí então nos 32,54. Mercados emergentes, queda de 0,69, fechando nos 43,29. Segue mais lateral, tá? Vira hoje a média de 9 para baixo, vira, mas a média de 21 está servindo como suporte imediato, foi violada aqui, tá? E seguimos mais lateral aqui nos mercados emergentes com viés ainda altista. Legal? O Brent leve alta de 0,79, então ontem ameaçou cair forte, recuperou, hoje deixou uma leve alta, mas ainda segue totalmente lateral. Temos que aguardar o rompimento desse triângulo ascendente aqui que ameaçou romper, voltou para baixo e agora nós temos que aguardar, tá? Gap lá nos 45,20, depois resistência relevante na MM200 que hoje se encontra na faixa dos 47,50.
Ambev, quem viu ontem o vídeo, né, tinha falado que tinha deixado um baita engolfo de baixa, que se perdesse a mínima do pregão de ontem no pregão de hoje, sugeria mais baixas, né, e veio realmente testar a média de 50, fechou aí aos 13,90, então tem um suporte imediato ainda, está estressando a média de 50 e mais abaixo os 13,60, tá? O volume também hoje foi bem grande em Ambev, então no curtíssimo aí ficou um pouco feio, tá? Então qualquer lateralização aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado para ele não fazer uma nova baixa perdendo esse fundo, tá? O ideal para quem quer avaliar a compra é que o ativo fique um tempo aqui de lado, a média de 9 vai cair, e aí ele tem que deixar um candle com convicção, com volume, virando a média para cima. Mas por hora ficou bem feio aí um BEV, tá? Não esqueçam que amanhã, tá, às 2 da tarde, eu vou fazer uma live exclusiva para quem é master falando do semanal, no IBOV, no SPX, nos papéis. E aí vocês vão poder tirar dúvidas, tá? E vão entender se no semanal, que é um período que tem mais assertividade para a gente adivinhar, para a gente ler a tendência, né? Entender a tendência, se realmente mudou ou não mudou tendência em vários papéis, tá? B3, queda aí de 1,81, segue aqui estressando a linha de tendência, tá? Chegou a superar a máxima, né? Chegou a superar a máxima de ontem, tá? Ou seja, quem está operando aqui um retorno a 21 ativou, mas segue aqui, apesar da queda, com suporte imediato da LTA e da MM21, fechou em 63 com 44. Volume aí na média. Banco do Brasil, queda forte de 3,51, segue bem lateral, tá? Testando agora a média de 50. Há também quem esteja vendo aqui um possível topo duplo, tá? Faz sentido. Perdendo essa região aqui, ele pode vir testar a região dos 31,60, Banco do Brasil, tá? Mas está no momento testando a média de 50. Então, perdendo aí a região dos 33 com 50, pode sim estressar uma queda maior e vim testar a região dos 31 com 60. Tem balanço aí na semana que vem, né? Bradesco, queda forte também de 4,14%, vira a média de 9 para baixo, de 21 também está perdendo. E tem um suporte imediato na faixa aqui dos 22 e logo abaixo na MM50, que hoje está nos 21,74. Volume bem alto em Bradesco, tá? Vai perdendo aí uma LTA aqui que nós poderíamos desenhar e está muito bem estabelecida, vai perdendo. Se perder a mínima de hoje no pregão de segunda, pode estressar mais aqui para vir testar a MM50, tá? Fechando os 22,44. Brasil Foods, queda de 2,36%, fechando nos 20,70. Vira a média de 9 para baixo, tá? Tá em o suporte da MM21 aqui que está flat, né? Ficou feio, mas o volume hoje foi baixo. Então, se no pregão de segunda-feira já recuperar aqui, pode ser que sim, pode ser que ainda esteja desenhando aqui um possível pivô, tá? Mas não gostaríamos que Brasil Foods perdesse na média de 21, a região ali dos 20,60, ok? Cielo, olha a Cielo surpreendendo aí, né? Cielo surpreendendo, os alunos do curso de análise técnica lá estavam de olho, pegaram aí um fundinho duplo em Ciel. Bela alta de 10,95%, fechando aos 5,37. E agora volta aí para essa região do triângulo, né? Veja que foi testar lá, ó, essa região aqui, essa LTB, né? Só para falar aí que os alunos vão estar assistindo aí depois, né? Pegaram esse fundinho duplo aqui, né? Que tinha alvo lá no 5,34, foi reto lá testar. Parabéns aí aos alunos que estavam atentos e
aprenderam aí esse setup do fundo duplo. Então, Ciel aí precisa agora vencer essa LTB do triângulo, né? Tem a resistência ali no 5,50 e acima a resistência mais relevante lá na região do 5,93, junto com a média de 200 que está caindo, tá? Vai ficar ali na região dos R$ 6 a resistência relevante, hoje alto volume. Conga, nossa querida Conga, o IPO da Vasta decepcionou, né? Abriu em forte alta de 20%, negativou e acabou fechando aí em leve baixa, acho que de 0,79. E quem assistiu o vídeo de ontem, o que eu falei para vocês? Conga, né, precisa vencer os 9,90, 9,96 que foi a máxima. Abriu em gap, foi tocar lá nos 9,94 na máxima do dia, né? E aí o IPO não vingou, né? Não surpreendeu, foi abaixo da expectativa aí. Muita gente flipando, o pessoal entrou na venda, tá? Não ativou, não ativou fundo duplo. Tem essa LTA aqui passando, tá estressando, tá? Mas acho que o pessoal bateu demais aí no papel. Principalmente se a gente olhar o semanal. Amanhã, na live de 2 horas, eu vou falar bem de Conga aí no semanal, tá? Então deixou um altíssimo volume, né? Boato fato, saiu aí o IPO decepcionou e o pessoal socou venda aí, tá? Tá testando a LTA. Logicamente, se perder a região dos 8 aí, pode estressar mais, pode cair, vir testar em MM50, mas a gente tem que olhar também o papel no prazo maior. No mês, tá? Só para falar do mês aí, o papel sobe 25%, tá? Então, ficou feio, caiu no curtíssimo, sim, assustou, mas a gente tem que olhar o semanal e entender o momento do papel, tá? Com essa queda de hoje aí, tá muito ligado com a coordenação de gente que estava de olho no papel para entrar short e com, logicamente, com a IPO que decepcionou. Se Vasta talvez se recuperar nos próximos pregões aí, pode refletir também positivamente. O ponto então é vencer em Conga, são os 9,90, R$ 10 aqui, tá? Enquanto não vencer, o papel, né, tem uma LTA aqui, e o que ele pode fazer? Pode ficar de lado aqui os próximos dias, tá? Até ele conseguir definitivamente romper essa região, tá? Então, quem está procurando oportunidade, o rompimento aqui dos 9,90 R$ 10 é o trigger para se avaliar a entrada no papel. CSNA, que é da Forte de 4,15%, só falando de Conga, né? Queda de 12,47%, fechando nos 8,28%. CSNA, queda de 4,15%, fechando nos 12,25%. Deixou dois candles, deixou um candle altista na quarta, né? Perdeu a mínima e eu falei que a probabilidade era de fechar gap, fechou, veio inclusive estressar a MM9, tá? E tem aí um 9,3 de compra, né? O fechamento aqui, a mínima 2,77. Tem o 9,3 de compra armado aqui em cima. O ideal é que ele fique com um candle menorzinho aqui, né? Preferencialmente um martelinho, na segunda-feira. E aí, na terça, vai ativar uma boa compra em CSNA, tá? Então, de olho. O papel tá forte, minério tá forte, então de olho aí. Hoje acho que foi uma queda muito atípica porque o mercado como um todo pesou. Se a gente olhar para a lista aqui, né? Ciel aqui só que subiu da lista. Então, o mercado pesou bastante. Gerdau, queda de 1,63, fechando aos 17,45. Bonitinha aqui Gerdau, né? Vem testar a média de 9, tem o 9 mínima, fechamento. Tem o 9,3 aí armado, tá? Superando a máxima de hoje no pregão de segunda-feira, ativa 9,3 de compra, volume fraco ainda, o que corrobora uma correção no papel. Então, Gerdau tá legal, tá bonito. Itube, queda de 3,31, segue lateral, né? Já tinha falado há dias que o papel precisa romper aqui região dos 20,70, da média de 200 que está caindo, então nada a fazer em YouTube e tem balanço aí segunda-feira, então vamos ver como vai afetar o papel.
tem o suporte imediato aqui da MM50, tá? Na região dos 26,40. JBS, queda aí de 1,96, fechando aos 21,54. Lateral, nada a se fazer enquanto não vemos o rompimento dessa região aqui, tá? Travado, de lado, nada a fazer por enquanto. Rompendo os 23,20 ou perdendo os 20,60, a gente avalia aí. Magazine Luiza, queda de 2,99, fechando nos 80,71. Ontem tinha deixado uma recuperação boa. Hoje abriu com gapzinho, né? Recuou, o mercado como um todo pesou, mas segue, veja aí, segue obedecendo a média de 21, tá? Segue obedecendo. Esse papel ficar um pouquinho mais travado e lá para frente romper os 89,50, vai dar uma baita oportunidade de compra. Marfrig, queda de 1,50, papel vindo testar aí a média de 21, tá? O setor aí está bem travado, mas ainda a média de 21 está inclinada para cima em Marfrig, então quem tem posição no papel não precisa se desesperar, tá? O papel pode estar montando aqui um pivô, tá? O ideal vai ser, para quem quer avaliar uma posição mais certeira, tá? Esperar que ele rompa com convicção aqui. Mas aqui o risco-retorno é excelente, porque se você quiser entrar aqui tentando pelo menos surfar um teste dos 15,80, 15,90, seu stop é curto, tá? Para um alvo aí, vamos dizer, de 3 para 1 de stop. Então seria uma boa entrada se na segunda-feira já a Marfrig começar a vencer esse patamar e virar a média de 9 para cima novamente. Então, quem tem posição, tá? Não precisa se desesperar em Marfrig. O papel segue com a média de 21 inclinada para cima. O viés ainda é altista. O IBR3, hoje saiu a notícia aí de que a Highline vai desistir. O papel chegou a sofrer bastante no intra. Chegou a estar virando a média de 9 para baixo, se recuperou. Corrobora com a análise que eu fiz para vocês, que eu guardaria o papel descansar um pouco aqui. Tá? Descansar um pouco aqui, aliviar os indicadores, esperar a média de 21 chegar mais e a hora que romper esse patamar de novo com convicção, com as médias mais próximas aqui, vai ser a chance de se avaliar uma entrada aí para buscar novamente a região dos 2,36 ali, 2,25 a 2,36, tá? Essa região aqui, que é a região de resistência imediata em Oi, tá? No semanal, a visão já é outra. Eu vou falar amanhã para vocês, é uma live exclusiva para quem é master, tá? Petro 4, queda de 2,72, apesar do Brent estar positivo e o Petro estava acompanhando muito bem o Brent. Hoje tomou uma pancada, tá? Por causa do resultado. Papel tem a média de 50 aqui subindo, então pode ser que venha estressar essa região. A gente pode ver também uma região aqui, tá? Com esse fundo deixado na mínima de 14 de julho como um suporte imediato aí. Então acredito que foi mais por conta do que o mercado tenha pesado e também pelo resultado, né, que saiu ontem à noite. Então, se o papel vier estressar essa região dos 21,80 aqui, pode ser uma oportunidade a se avaliar, dependendo de como ele deixe um candle aqui comprador, né, de recuperação, tá? Mas com esse candle baixista aqui, sugere uma correção maior em Petrobras, tá? Pelo menos até a região dos 21,80 ali. Fechou aí nos 22,20. SUSB 3, queda de 0,52, fechando aos 42 redondo. SUSB está corrigindo tranquilamente, naturalmente, aqui depois de uma puxada muito boa. Segue com a média de 9 inclinada. E, como eu venho falando, eu vejo que é um papel para dar uma porrada logo ali nos 45,20, tá? Depois que puxou forte, está descansando para fazer uma nova pernada em breve. Essa é a minha visão. E o volume fraco corrobora com esse movimento mais lateral do papel nos últimos 6 pregões, tá? Uzi Minas,
queda de 0,97, segue com essa resistência imediata na região dos 8,20, tá? Papel puxou, ontem deixou um forte candle, estava deixando um forte candle, o comprador refutou o movimento, não perdeu a mínima, média de 9 segue, então ele também está fazendo uma correção mais no tempo, tá? E quando nós vemos um candle de rompimento aqui com convicção, vai ser o trigger para a gente entrar na posição e buscar o fechamento do gap lá nos 9,08. Hoje volume fraco, tá? Resultado aí saiu ontem, né? E o papel segue com viés altista, tá? Pode descansar mais 2 pregões aqui, mas acredito que em breve vai lá fechar o gap nos 9,08. Vale, queda de 0,91, tá? Puxou forte, corrigindo 2 candles. Não virou a média de 9 para baixo ainda, então tem o 9.3 armado aqui. O ideal é que segunda-feira ficar mais de lado aqui, tá? Não puxar muito forte. E aí na terça-feira a gente avalia um 9.3 de compra aqui, tá? Com excelente risco-retorno para vir testar a região dos 93 não, 63 aqui em Vale, ok? E por último, Via Varejo, queda de 3,37, vai perdendo a linha de tendência de alta, mas ainda vai respeitando a média de 21, tá? Então pode ser que o papel fique um pouco mais travado aqui. A média de 21 está subindo. Quando romper essa possível consolidação que está fazendo com convicção, com volume, vai ser a oportunidade para vir fazer o primeiro teste na região dos 22,36 e depois aí tentar surfar uma pernada de alta no papel. Já corrigiu, já aliviou os indicadores e agora a gente pode esperar ali talvez um pouquinho mais lateral, rompendo aí essa possível congestão, a gente avalia entrada. Legal? Vamos aí para os papéis. Papéis, pessoal. Vamos ver aqui. BPAC e LWSA. BPAC segue descansando também, lateralmente, tá? Média de 21 aí sendo respeitada. Hoje o volume foi alto. Queda de 0,51, não preocupa ainda, só se virar perder a média de 21, tá? Por enquanto um descanso saudável natural, para depois que romper aqui essa região dos 88,40, 88,50, buscar os 93,90 ali, R$ 94. E LWSA3 vai romper no canal de baixo, alta aí de 2,09. Tem uma resistência imediata aqui desse último topinho. Resistência ali nos 49,49 até os 50. Opa, peraí, que eu coloquei aqui sem o imã, ele não pegou o valor exato. Resistência dos 49,28 e depois resistência lá nos 50,41. Tá? Ficou bem legal aqui LWSA. Se fizer uma lateralização de 2 pregões vai ficar melhor ainda, tá? Volume muito bom hoje aí. E JHSF permanece de lado, queda de 3,46, conforme eu venho falando para vocês. A gente não pode perder a região dos 9 aqui para não ativar um ombro cabeça a ombro que poderia trazer uma correção maior para o papel. Volume fraquinho, tá? Então corrobora com o movimento mais lateral realmente do papel. LLIS. LLIS precisa vencer essa LTB, não conseguiu, tá? Superou a máxima aí, não superou a máxima de ontem, a máxima foi 5,95, hoje foi 5,93, então não ativou 9,1 de compra, tá? E tem o 9,4 de venda agora armado.
Então, se perder a mínima de hoje aí no pregão de segunda, pode vir estressar, vir testar patamares menores. Segue sem conseguir vencer aqui esse canal, né, essa LTB. E para finalizar, Rente 3. Localiza, subiu forte ontem, 10,85. Hoje chegou a estar subindo muito forte, fez alta de 1,92. Mas não era o ponto ideal para compra, né? Porque a gente tem uma resistência muito aqui na cara do Golden Gap, que praticamente foi fechado. O gap é no 53,37, a máxima de hoje foi 53. Então, se fizer uma lateralização, uma leve correção aqui, vai ser oportunidade para a gente avaliar a entrada em Rente 3, tá? E fazer um pivô e aí alcançar, além do gap aí que já foi tecnicamente fechado, a gente alcançar aqui essa máxima de janeiro, que foi no 56,02. Beleza? Então amanhã, pessoal, não percam live de fechamento semanal, mensal para os assinantes do Master. Às 2 da tarde eu vou postar no Trade Ideas, tá bom? O link. Link fechado, exclusivo para assinantes do Master. E agora eu vou para minha live com os alunos de análise técnica para fazer análise de outros índices, de outros papéis e verificar as oportunidades que o mercado está nos dando. Beleza, pessoal? Muito obrigado, bom final de semana e nos vemos amanhã. Valeu!